A nossa indústria, e o Mendes, de uma certa maneira, trilha ele muito bem, é uma indústria em grande e franco desenvolvimento. As atividades, me permite, Mendes, lembrar, as atividades que nós dois estamos fazendo, liderando dentro da ABERC, visa exatamente tornar as organizações, os associados de uma maneira geral, mas nós extrapolamos a relação de associados e vamos a todas as empresas que militam, que atuam nesse segmento, no sentido, de fato, de torná-las cada vez mais fortes, cada vez mais lucrativas, rentáveis, e esse tem sido nosso papel. Na BERC a gente tem uma postura de coração aberto, nós não temos papas nas línguas, mas também temos a oportunidade muito grande de conviver e de nos relacionarmos com vocês no sentido de fazer com que vocês cresçam a partir das nossas informações, do nosso conhecimento. Nós não temos, evidentemente, a verdade de tudo, nós não somos dogmas para tudo que nós comentamos, mas verdadeiramente nós temos tido uma atuação muito forte e uma atuação muito voltada ao fortalecimento e agradecimento da nossa indústria. Ela é complexa e, por isso, eu, de uma certa maneira, parabenizo vocês. Em alguns momentos parece que a gente está num calvário, não acaba nunca. Por outro lado, ela é extremamente apaixonante. A minha formação de base é economia e finanças, e eu entrei nisso depois que eu comecei a lidar com as panelas, e hoje me considero um bom cozinheiro, talvez excepcional para algumas pessoas, mas a nossa atividade é fundamentalmente uma atividade complexa nesse aspecto e que verdadeiramente já vai trazer o sucesso através do gosto, através do produto que nós estamos oferecendo. E para o produto, não só aquilo que vai no prato, mas também o atendimento. Então, hoje eu consigo agradecer muito à Tecnisa. Eu acho que eles têm feito, sinceramente, um trabalho, independentemente dos produtos deles, mas muito mais quando eles se propõem a reunir, num evento como este, alguns empresários, vocês são empresários, muitos de vocês, e alguns de vocês trabalham em organizações que estão crescendo. Abrir o coração e abrir para vocês o que é o nosso segmento, quais são as tendências, eu acho que faz parte desse trabalho, que eu particularmente, o Mendes, vimos fazendo para que haja um engrandecimento maior na nossa indústria. Só lembrando a vocês, correto, quando a gente fala de tendências, nós não podemos deixar de olhar o lado do consumidor. E antes de chegar a este slide aqui, me permite também lembrar a vocês que muitos de vocês, com certeza, lembram-se do momento que os nossos restaurantes serviam em bandejas estampadas. Vocês conhecem isso, não? Então, de lá para cá, e eu posso simplesmente estabelecer um diagrama de décadas, ao longo de 5, 6 décadas, nós evoluímos bastante, não há dúvida nenhuma. Então, nós saímos de um momento onde nós éramos produtos oferecidos, uma linguagem de marketing, através da bandeja que a gente punha os produtos na bandeja e as pessoas iam pegando, pouca gente talvez tenha convivido e vivido isso, e chegamos a um momento onde o grande valor está na força dos consumidores. Então, por isso que a gente olha, antes de qualquer coisa, o poder do consumidor. As tendências das quais nós vamos falar agora nascem fundamentalmente a partir do momento que o mercado é, de uma certa maneira, chacoalhado, ele é batido, ele é chocado com grupos de consumidores que vêm frequentemente se transformar ou se colocar dentro de massas de consumidores e que criam a partir daí determinadas demandas, determinadas necessidades. Feliz e inteligente é a empresa que consegue trabalhar este conceito de outside-in, que é a estratégia de buscar no mercado o que ela deve fazer. E é disto que nós vamos falar durante esses 30, 40 minutos. Quando nós olhamos o nosso público dentro de um restaurante institucional, dentro de um restaurante de coletividade, nós vimos e comparamos esse mesmo público dentro de um restaurante comercial, e eu tenho um restaurante comercial e eu recebo, portanto, esses públicos, a gente vai verificar que existem muitos pontos de convergência onde as atitudes de um e de outro são absolutamente quase que semelhantes.
não são idênticas, porque no restaurante comercial ele tem a liberdade, ele tem um budget no bolso e pode executar. No restaurante institucional, no restaurante coletividade, ou no restaurante empresarial, ele está limitado àquilo que foi pactuado num acordo chamado B2B, Business to Business, e que hoje, de fato, tem uma tendência a mudar. Mas nós olhamos isso efetivamente e vimos que tem muitas coisas. Por exemplo, o público que eu observo quando estou no restaurante comercial, ele busca saudabilidade. Nos nossos restaurantes, os nossos públicos, os nossos consumidores, têm exatamente a mesma visão, a mesma tendência. Esse ato de snackear, que eu coloco aqui, por exemplo, que é de não comer um prato completo, por exemplo, mas diversas vezes, e para quem tem operações que tem uma lanchonete, por exemplo, vocês vão ver que frequentemente as pessoas descem para fazer parte das suas refeições nessa lanchonete. Então, é um hábito também que a gente vê em restaurantes comerciais, mas que o consumidor, quando vai para o nosso, ele também quer ter essa mesma prática, correto? Um outro que é extremamente importante, que a gente vê-se particularmente diariamente diante disso, que são as tendências dos consumidores buscando cada vez mais variedade. No restaurante comercial ele tem uma carta, tem um menu, e ele vai encontrar uma variedade grande. Os nossos ainda somos, neste momento, mas evoluímos muito nesse aspecto, ainda limitados a um acordo comercial que é feito junto com os nossos contratantes. Eu lembro a vocês que as gerações predominantes hoje que frequentam os nossos restaurantes, fundamentalmente geração Y e Z, que são pessoas nascidas entre 1995 e 2010 e que hoje frequentam os nossos restaurantes, têm características absolutamente especiais. Muitos de vocês provavelmente têm filhos que são classificados ou são inseridos dentro dessas duas gerações. Vocês vão entender exatamente o que eu estou dizendo, que eles são ansiosos, eles têm pouco tempo, eles são extremamente críticos, dão um valor absurdo a tudo que é tecnológico, não aceitam simplesmente a minha palavra, e eu tenho essas dificuldades em casa às vezes, como vocês provavelmente, não aceitam simplesmente a minha palavra como sendo a última e verdadeira. É um público que busca fundamentalmente os porquês, querem entender exatamente. E é com este público que a gente vai conviver, já convive hoje e vai conviver, evidentemente, mais do que nunca. Eu lembro a vocês que as gerações W, as gerações Y e Z, representam hoje 30% da população mundial. Portanto, não tem como fugir deles. Eles vão nos procurar. Eles vão exigir de nós algumas coisas que são características dessas gerações. Vamos lá. Muito rapidamente, se caracteriza muito pelo domínio tecnológico, evidentemente, tá? E você deve ter milhões de exemplos que vocês devem estar agora refletindo sobre eles e lembrando que, de fato, isso é uma verdade. Eles são extremamente críticos e, como eu disse a vocês, o porquê, para quê, como. É uma linguagem que a gente, às vezes, não está muito habituado, porque nós somos ensinados, muitas vezes, a determinados processos e procedimentos e achamos que aquilo está bom assim. Para eles, não está. Portanto, o questionamento, ele é muito severo e ele é muito frequente. Portanto, são críticos. E nós temos que nos habituar a lidar e a conviver com eles. E depois, eles são imediatistas. Justamente a tecnologia dá isso a ele, tá certo? Esses dias eu estava com a minha filha e, enfim, a gente entrou numa fila, não sei de quê. E ela, pai, o que você está fazendo aqui? Uma fila. A gente tinha um hábito, às vezes, né? Alguns de vocês, talvez, nem todos, tinha uma fila, você entrava. A gente não queria saber exatamente para quê, mas uma fila era bacana, ok? Esqueçam essas coisas todas, tá certo? E para quem tem um restaurante hoje e que vê aquelas filas, eu quero morrer, sinceramente, correto? Ou seja, eu quero encontrar soluções tecnológicas ou outras soluções de processos que permitam que as pessoas não fiquem esperando, não fiquem em filas. Então, essa é a característica do público com o qual a gente vai conviver a partir de agora. Bom, dito isto, a gente pode arriscar. E isso aqui é um estudo, evidentemente, que serve particularmente para o Brasil e para uma dezena de outros países que têm algumas características muito semelhantes às nossas. Aqui eu listo uma dezena, na realidade 11, tendências
das quais a gente não vai deixar de conviver, mais ou menos, em algum momento sim, em algum momento não, mas estejam vocês preparadas para conviver e trabalhar as organizações de vocês olhando particularmente essas tendências. A origem dos produtos, a gente chamava isto antes de rastreabilidade, numa linguagem mais orientada, mais vocacionada, mais dirigida às questões de qualidade. Hoje, o consumidor, ele quer saber de onde veio aquele produto. Não no conceito da rastreabilidade, mas saber exatamente se veio de uma comunidade, eventualmente a quinua que veio do norte, de uma pequena comunidade lá do Chile, por exemplo. O peixe, de onde veio esse pescado, qual é a origem desse pescado. Se nós caminharmos nesse sentido e produzir as informações sobre a origem dos produtos, com certeza nós estaremos atingindo um nível de tendência, um degrau nessas tendências que esses consumidores vão verdadeiramente querer. Apesar de nós, e quem está na área já há um bom tempo, eu lembro que quando a gente custeava a rubrica de frutas e legumes, era nada mais do que 3%, 4%, e hoje quando você vai fazer um cardápio, vai custear o cardápio, frutas e legumes vai aparecer lá com 12%, muito provavelmente, em detrimento, evidentemente, a algumas proteínas. Então, entendamos que hoje os cardápios serão cada vez mais verdes, correto? Terão cada vez mais uma influência muito grande, independente se são vegetarianos, se são veganos, enfim, obrigatoriamente nós teremos que introduzir, por diversas razões, ok? Cada vez mais os produtos de origem vegetal. Eu lembro a vocês que no último Guia Michelin, foi pela primeira vez que o Guia Michelin reconheceu, apesar de ser uma estrela, mas é uma estrela, o primeiro restaurante que não fornece proteína animal, correto? Ele não tem a cara absoluta de ser um restaurante vegetariano, podemos até classificá-lo, mas fundamentalmente a ideia é não ter carne animal. Uma estrela no Guia Michelin. Eu vou me candidatar também um dia, ok? Depois a gente vai ver que as questões de desperdício para todas as pessoas, e eu olho isso nas grandes comunidades, antes era legal deixar a torneira correndo, mas está com problema, deixa lá, ou as luzes acesas, enfim. Esse público do qual nós estamos nos referindo aqui, que é fundamentalmente, como eu disse a vocês, as gerações Y e Z, mesclado um pouco com a W, em algumas situações, em alguns momentos, eles estão muito preocupados sobre a gaspiagem, sobre o desperdício. Ou seja, o que eu estou fazendo para reduzir efetivamente o nível de despesa, sim, de um lado, mas fundamentalmente o nível de desperdício. Se alguém tiver uma ideia em algum momento de colocar uma informação nos seus restaurantes de que para a produção de cada prato, produção de cada refeição, você está usando 2 litros de água e que daqui a 6 meses você fez uma campanha, mudou alguns procedimentos e você está usando bem menos água, vocês podem ter certeza que vocês vão ter uma adesão espontânea desses consumidores a esses movimentos. Há uma preocupação mundial, especialmente deste público. Eu tenho a preocupação, vocês têm, mas este público do qual nós estamos nos referindo tem uma preocupação ainda. Produtos do terroir. Tem diversas razões para que a gente, de fato, busque cada vez mais produtos próximos da gente. Uma deles, evidentemente, é o gasto de transporte, é o gasto da logística. Outra é patrocinar e promover os produtores regionais. Mas é obrigatório hoje que a gente busque produtores, busque matérias-primas que estejam cada vez mais próximas da gente, correto? O termo terroir aplica-se, evidentemente, no sentido de coisas que estejam no terreno, de proximidade. Não tem bem todas as características do que a gente vê quando a gente fala dos vinhos franceses com determinado terroir. Uma questão importante aqui para nós, correto? Que é, genericamente, o uso de bebidas não alcoólicas. Evidentemente, vocês já sabem, a cerveja não alcoolizada é absolutamente frequente.
Os vinhos já são, hoje a gente já consegue encontrar alguns rótulos de vinho sem álcool, mas a bebida tem um casamento, tem uma dobradinha que às vezes a gente esquece, e frequentemente nós esquecemos disso, uma dobradinha muito importante, que é comer bem exige que você também beba bem. Portanto, nós temos que fazer movimentos fortes dentro das nossas operações para que o nosso consumidor reconheça que nós estamos, pouco a pouco, mudando os hábitos de bebida, mudando os rótulos de bebida, mudando a função de bebida e trazendo produtos muito mais saudáveis, correto? E vocês sabem exatamente do que eu me refiro. Evidentemente que a água é absolutamente saudável, mas muito frequentemente a gente acaba deixando a água num terceiro nível e indo diretamente para o suco industrializado, porque ele é mais docinho, é mais gostoso e tem maior aceitação. Estou dizendo que isto é uma tendência. Estou dizendo que no futuro, esses consumidores que estão associando comer bem, vão querer uma associação muito forte com também beber bem, correto? É nesse sentido que eu coloco. Além do gosto, e é uma expressão aqui que evidentemente eu tento chamar a atenção de vocês, a gente tem um restaurante e o público é turnante, o menu, desminto, o público é fixo e o menu é turnante, ele vai girando, vai girando, vai girando, correto? Hoje a gente ouve e entende que o nosso público ele quer ter não só o menu girando, tá certo? Mas outras atividades dentro do restaurante, sejam atividades lúdicas, sejam atividades culturais, sejam atividades de conhecimento, sejam palestras, enfim, de tal maneira que ele sinta-se atraído para frequentar aquele nosso estabelecimento. A gente usou durante muito tempo, e usa ainda com certeza, as nossas campanhas e eventos, correto? Elas têm que tomar um outro rumo, têm que tomar uma outra faceta, mas elas devem continuar existindo no sentido da frequência, no sentido da formatação e no sentido de levar alguma informação, evidentemente, a esses consumidores. Ele quer ir além do gosto. Não sei se eu consigo expressar isso para vocês, que não é só o prato que está em jogo neste momento, é o prato e toda uma ambientação. Eu conheci, há um tempo atrás, um restaurante em Paris, que ele, a cada 6 meses, ele mudava totalmente as cores, mudava a posição das mesas, girava tudo, girava os balcões, enfim. E isso é um atrativo, correto? Ou seja, você não está indo e frequentando sempre o mesmo local. A gente já transitou, já trabalhou, já viveu muito a questão da alimentação, do retorno ao gosto, retorno ao sabor. Eu chamo isso de gastronomia nostálgica. Pomposo o nome, mas traduz uma realidade, aquilo que a gente já pratica de uma certa maneira, e que praticávamos num certo momento como uma espécie de moda, ou seja, os outros estão fazendo, eu também farei. Esqueçam a moda e tentem traduzir isto com uma tendência que vai atrair e vai fixar os consumidores de vocês. Um bom arroz de leite é maravilhoso, correto? Okay? Tem uma receitinha, eu posso passar para vocês depois, mas excepcional. Legal? É disso que eu estou falando. A gente deve voltar a ter uma presença mais ativa, por exemplo, da salsinha, por exemplo, do alho poró. Bom, o alho poró é um pouco caro, tudo bem, mas ter uma presença um pouco mais ativa de uma série de produtos que vão traduzir-se em gosto e em sabor. Legal? Então, essa cozinha, esse prato efetivo, que também nós chamamos aqui no Brasil de comida sentimental, mas eu prefiro ainda o termo de gastronomia nostálgica, é mais do que uma tendência. Vocês têm que saber lidar com isto e têm que saber um ponto extremamente importante, como divulgar, como fazer o marketing desse produto. Uma questão que a gente só usa e só vai para ele quando, de fato, há um impulsionamento muito forte dos nossos clientes, que são os cardápios inclusivos e acessíveis. Acessíveis, e eu me refiro aqui especificamente numa questão chamada preço, custo, correto? Às vezes a gente está preso, muito preso, a uma questão de custo
E aí a gente tem que entender como é que a gente vai superar esse momento, driblar essa situação, para que a gente possa, de fato, tornar os nossos cardápios mais atrativos nesse aspecto. E a inclusividade, ou seja, torná-los inclusivos, trata-se fundamentalmente de aceitar que determinados consumidores podem ter uma tolerância ou um gosto específico, e nós não devemos entender que é uma chatice, mas nós devemos entender que é uma tendência e que, se ele satisfeito, com certeza absoluta, ele vai propagar a satisfação dele para o resto de uma comunidade. Para completar, os cuidados com o meio ambiente, de uma certa maneira, tem 2 ou 3 temas que nós abordamos aqui que levam a isto, mas aqui o tema é absolutamente objetivo, claro. As pessoas olham o planeta como sendo a sua casa, como sendo o seu lar, e elas querem conviver nele, querem viver nele. E aí vem uma discussão, um debate, que é os cuidados que nós devemos ter e nós podemos ter com o meio ambiente. Eu lembro que a nossa indústria, infelizmente, ela é altamente produtora de dejetos, produtora de resíduos, produtora de materiais que às vezes não são bem utilizados, enfim. A nossa discussão dentro da própria entidade, dentro da própria Berck, e com todos vocês, quando nós conseguimos sentarmos com alguns dos fornecedores, é para que a gente possa ter cada vez mais, dentro de toda a cadeia de alimentação, mas já produtos que cheguem para nós já pré-processados de uma certa maneira, minimamente processados, evidentemente, mas que a gente deixe fora toda uma série de resíduos que frequentemente a gente acaba importando para nossas cozinhas. E a tecnologia como destaque, evidentemente, nós não temos como, nós não conseguiremos mais conviver sem a tecnologia. Esses consumidores vão exigir mais de nós sobre a tecnologia. Por exemplo, todos os nossos consumidores, dentro de qualquer restaurante, 99% deles dispõem de um smartphone, correto? Nada impede que amanhã eles passem a fazer os seus pedidos específicos a partir do smartphone. A tecnologia está aí exatamente para isso. E a tecnologia deve ser bem e altamente explorada por um ponto que eu chamo muito a atenção de vocês. Quando a gente balanceia tudo isto, nós devemos gerar cada vez mais tempo, cada vez mais disponibilidade, cada vez mais recursos para dar atenção ao consumidor final, correto? Eu lembro a vocês que durante muitos anos nós éramos considerados um restaurante de catividade. Eu abro as portas, vão vir 1000 pessoas, quá. Hoje não é mais assim. Eu abro as portas e ele não é absolutamente cativo. Eu posso ter 1000 pessoas dentro daquela fábrica, mas pode ser que 10 a 15% deles peçam um iFood, vão almoçar fora ou tenham outras soluções, ou tragam sua própria marmita. Por quê? Porque a gente não conseguiu atender uma demanda específica deles. Então, nesse aspecto, a atenção à tecnologia, no outro lado da tecnologia, ela entra para nos liberar, para darmos cada vez mais atenção aos nossos consumidores. E falando em tecnologia, só muito rapidamente, onde é que ela entra exatamente nos nossos restaurantes? Dentro, especialmente em algumas operações, por exemplo, aqui eu cito o caso do segmento de saúde, ela entra para tratar, ou prever, ou organizar determinadas patologias de um determinado consumidor. Legal? Ou seja, estou me referindo aqui muito mais às operações dentro do mercado de saúde, dentro de um hospital, mas ela é válida, absolutamente válida para qualquer consumidor. Um dia nós vamos poder entender que um dos nossos, ou 2 ou 3 dos nossos consumidores tem determinadas alergias previamente e nós vamos automaticamente e espontaneamente, não precisando do receituário da área médica da empresa, preparar para ele uma refeição especial. Nesse sentido que eu estou me referindo. É muito além daquilo que é feito neste momento. Da mesma maneira, e a gente briga muito e traz muito essa informação, principalmente para o Jorge e para a equipe dele, eu particularmente, como sendo um homem de cozinha, diria, eu gostaria de ter um ecrã, eu gostaria de ter um monitor dentro da minha cozinha. Eu gostaria de fazer o meu gerenciamento de custos
e fazer todas as operações típicas de um chefe de cozinha ou de um gerente de produção dentro da minha própria cozinha. É um desafio que eu sempre coloco para vocês, para que a gente possa ter, a partir deste momento, a partir dessa solução, uma otimização sobre que equipamento que eu vou usar eventualmente se eu receber um pedido novo, qual é o tempo que eu vou ter de preparar aquele prato e soltá-lo imediatamente. Isso vale para restaurantes comerciais, mas vale também para a nossa atividade, restaurante de coletividade. A inteligência artificial, ela é muito vasta, gente, tá certo? Ou seja, a aplicação é muito vasta. E eu me coloco aqui sempre no que eu já me referi há 2 minutos atrás. Muito mais ela sendo utilizada em benefício do consumidor final, em benefício das atividades de atendimento, do que das atividades burocráticas administrativas. Essas, com certeza, vão vir naturalmente, correto? Mas olhemos um pouco mais para esse consumidor. Estejamos cada vez mais atentos ao que efetivamente ele está querendo naquele momento, e a inteligência artificial deve permitir que a gente trabalhe dessa maneira. Os controles, evidentemente, de tudo que existe dentro de uma geladeira, por exemplo, e o que eu posso fazer a partir desse momento para evitar desperdício, etc. E, na coletividade, ela pode indicar previamente, correto? Esses dias eu brincava com o pessoal da Tecnisa, seria maravilhoso quando eu passasse uma bandeja, houvesse uma leitura, reconhecendo os pratos que eu estou comendo, e amanhã, quando eu for voltar àquele restaurante, ou voltar ao restaurante, eu possa receber uma informação dizendo, olha, aquele purê de batata que você comeu ontem, tá? Nós estamos repetindo hoje, está excepcional. Isso só é possível através da tecnologia, só é possível através da inteligência artificial. Então, a gente está divagando aqui, mas nós estamos olhando uma coisa que vai acontecer já já, correto? Nós não imaginávamos, quando começamos nessa indústria, nessa atividade, há um tempo atrás, que um dia a gente teria a variedade de ofertas que nós temos hoje dentro de restaurantes para coletividades. E aí vem, gente, tá? A grande mudança que eu gostaria que vocês fotografem nas suas mentes, o grande movimento que nós estamos diante dele. Nós éramos, permita-me até agora, B2B. E eu estou dizendo que nós seremos, já a partir de amanhã, B2B2C. Ou seja, nós estamos trazendo para o nosso relacionamento a figura e a presença do consumidor. Deixamos de ser catividade, deixamos de ser coletividade no sentido de abro o meu restaurante e eu estou à mercê das regras contratuais do meu cliente, mas eu vou buscar outras soluções para atender o consumidor. Eu acho que nós temos uma revolução, eu discuto isso bastante com o Mendes, dentro da associação, dentro da Berck, para a gente capitanear alguns movimentos com relação às bases e às relações contratuais, justamente saindo de um B2B para ir para um B2B2C. Então, é a grande mensagem que eu diria que eu possa concluir para vocês neste momento. Para a gente finalizar, e só para lembrar, para quem milita nesse negócio, para quem está dentro desse negócio, algumas ideias que evidentemente são traduzíveis facilmente para que vocês levem, para que vocês criem projetos, para que vocês trabalhem, se debrucem sobre eles, sobre meia dúzia de questões. Saúde e bem-estar. A oferta personalizada, você vai dizer, puta, mas é difícil a oferta personalizada, né? Eu sei, não é nada fácil, mas eu acho que a gente tem que trabalhar e tem que buscar isso. A gente brinca às vezes que o ideal seria que a gente talvez não tivesse ela personalizada, mas estivéssemos caminhando cada vez mais, e eu vi isso mais uma vez sendo operacionalizado, mesmo fora do Brasil, e tenho uma centena de exemplos, de trabalhar quase como se fôssemos uma food court, uma praça de alimentação, onde eu entro e eu tenho uma dezena de opções e eu vou escolher exatamente o que eu quero, correto? Então, isto é, de uma certa maneira, a personalização de uma oferta. Segurança alimentar não se discute, correto? A busca do sabor, muito importante, correto? Eu, particularmente, tive uma formação muito bacana nessa área de gastronomia. Nada excepcional, mas foi uma formação super bacana. E isso
me dá o direito e o dever de dizer para vocês: tenham cada vez mais a sensibilidade do palato. Vocês têm que entender, se vocês estão na nossa indústria e querem ter sucesso, a sensibilidade da língua sobre aquilo que é bom, aquilo que não é bom, aquilo que tem muito sal, que tem pouco sal, que tem determinado condimento, enfim. Para a equipe de vocês e para vocês, é fundamental o domínio de sabores, o domínio do gosto. Correto? Além disso, a responsabilidade social, o ESG não é à toa que vinga e que toma corpo em diversas organizações, mas nós temos que olhar efetivamente muito para os aspectos sociais, principalmente uma atividade como a nossa, que emprega provavelmente 70% da base da pirâmide social. Portanto, nós temos aí um problema considerável, correto? E uma briga brutal com todas as entidades, com todas as empresas, com os nossos clientes, para que a gente consiga o máximo de valorização para o nosso colaborador, dele e, evidentemente, de toda a comunidade na qual nós estamos inseridos. E alimentos mais funcionais, correto? Ou seja, já trabalhamos isso no passado e eu diria que hoje é, sem dúvida nenhuma, uma das alavancas, das melhores alavancas que eu vejo hoje para impulsionar mudanças em um restaurante. Obrigado, eu me coloco agora à disposição de vocês para perguntas, respostas, e se quiserem alguma receitinha também, à vontade.